Quem participou ontem conosco da live no primeiro dia, só para eu ter uma noção, era um bom número de pessoas. Nós começamos a trabalhar ontem, né? A teologia bíblica de Adão a Cristo. Esse tema, teologia bíblica, ele é muito, mas muito importante. A gente vai conversar rapidamente para lembrar um pouco do que conversamos ontem, mas eu creio que todos vocês, quando começaram a ler as Escrituras, quando você se converte e alguém diz, olha, a Bíblia é importante, você tem que ler a Bíblia. Você começa a ler as Escrituras, talvez algumas perguntas podem surgir. Você vai lendo ali o Antigo Testamento, o que significa essa aliança que Deus fez aqui com Noé? Por que, posteriormente você vai continuar lendo, por que tinham tantas cerimônias aqui? Para que tantos sacrifícios de animais? Como essas alianças, essas cerimônias, como elas corroboram para o desenvolvimento da história? Qual é o grande tema da Bíblia? O que significa a vinda de Jesus Cristo? Como nós encontramos Cristo no Antigo Testamento? O que passou, o que era parte da velha aliança e não faz mais parte dos crentes da nova aliança hoje obedecerem? O que nós devemos viver? Os 10 mandamentos, eles servem para nós hoje? As cerimônias do Antigo Testamento, elas devem ainda ser observadas? Por conta de uma confusão nessa área, ontem nós estávamos conversando, né? Que é o que eu falei com uma moça no hospital, e ela estava muito preocupada, ela era uma nova convertida, começou a ler a Bíblia, e não sabia se ela podia ou não comer carne de porco, né, porque ela estava lendo Levítico, se eu não me engano, algum livro ali do Antigo Testamento, e aplicando direto para a sua vida. Então, a teologia bíblica, ela vai nos ajudar a compreender o enredo das Sagradas Escrituras quanto a um só livro. Os 66 livros da Bíblia como uma grande história que culmina no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a teologia é a ciência da revelação, a ciência da Escritura. Nós vamos estudar, né, a revelação de Deus. E a teologia ela tem várias ramificações. Nós falamos que existe a teologia sistemática, que busca sistematizar as doutrinas da Bíblia, por exemplo, a soteriologia, a doutrina da salvação. Ela vai procurar onde a Bíblia fala de salvação e vai sistematizar e colocar para a gente lá. Tem a teologia pastoral, que vai se preocupar com a aplicação prática. E tem a teologia exegética, que ela se preocupa em extrair o ensino da Bíblia no seu contexto, certo? Então, muitos entendem que a teologia bíblica, ela é um ramo, né, dessa grande doutrina que é a teologia exegética, certo? Então, a teologia bíblica, ela se preocupa com isso. Vamos avançar aqui? Olha, eu trouxe uma definição, né? Teologia bíblica é um modo de ler a Bíblia como uma única história, de um único autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que Ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a Ele. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro, constituído de vários livros menores, que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Essa é uma definição de Nick Hork e Robert Klein, nesse livro aí, Teologia Bíblica, do Ministério 9 Marcas, da editora Vida Nova, né? Então esse livro faz parte dessa série. E aí ele mostra claramente esse ponto que nós estamos falando aqui. Entender a Bíblia toda como um único e grande livro. Pode passar? A teologia bíblica busca compreender o enredo das Escrituras quanto um só livro. Quando nós observamos esse grande enredo, que pode ser resumido em 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação,
nós entendemos que a nossa compreensão do enredo da Bíblia vai moldar a nossa cosmovisão, molda a nossa visão de mundo. Por exemplo, criação. Quando nós lemos na Bíblia que no princípio criou Deus todas as coisas, isso faz a gente entender de onde nós viemos. Nós sabemos que nós somos criatura de Deus. Foi criado o homem, a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou. Nós sabemos de onde nós viemos. Quando nós estudamos na Bíblia e vemos a queda, a entrada do pecado e com o pecado a morte, nós entendemos por que as coisas são como são. Você entende por que há maldade, por que há tantos problemas, porque você liga o noticiário e há tantas notícias, cruéis, terríveis, que levam a gente a ficar perplexo. Porque a queda mostra para nós porque a situação está dessa maneira. Mas todos nós também, pelo menos nós cristãos, nós conhecemos um caminho de salvação. Quem é esse? O nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção. Então aqueles que estão em Cristo são nova criatura, são salvos, Nós estávamos nas trevas, agora estamos na luz em Cristo Jesus. Somos nova criatura em Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é quem nos redime, Ele é quem resolve o problema do pecado. Então nós sabemos qual é o caminho para a redenção, que é Cristo. E nós também sabemos que a morte não tem a palavra final. Nós temos também uma noção de futuro. A consumação de todas as coisas. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós não ficamos desesperados diante das circunstâncias, porque sabemos que Deus está no controle de tudo. Então, a nossa perspectiva de uma teologia bíblica, de uma compreensão geral da história da Escritura, molda a nossa cosmovisão, molda a nossa visão de mundo. Tanto de saber de onde nós viemos, por que as coisas são como são, onde nós encontramos redenção e o que nos espera no futuro. Então, daí a grande importância de estudarmos teologia bíblica. Vamos avançar um pouquinho? No livro do Nick Hork, do Robert Klein, eles resumem, faz um resumo do enredo bíblico nessa frase: Deus, o Pai, enviou seu Filho por meio do Espírito para conquistar um povo para a sua própria glória. Então é um resumo em uma frase só para a gente ajudar a gente a compreender mais ou menos do que se trata esse grande enredo, do que se trata essa grande história bíblica. Um puritano chamado William Ames, pode passar, por favor? Resumiu da seguinte maneira: o Antigo e o Novo Testamento podem ser resumidos a estas duas coisas. O Antigo promete o Cristo que viria. O Novo testifica que ele veio. Essa frase é fantástica. O Antigo promete o Cristo que viria e o Novo testifica que ele veio. Ou seja, toda a Escritura fala a respeito de Cristo. No Antigo Testamento ele é prometido, fala a respeito das promessas, das sombras, dos tipos, dos sinais que apontavam para Cristo. E o Novo Testamento testifica que ele veio e fala que ele voltará, para buscar a sua igreja. John Owen, o príncipe dos puritanos, vamos passar? O príncipe dos puritanos, ele fala o seguinte: esse princípio sempre deve ser retido em nossas mentes, ao lermos a Escritura, a saber que a revelação e a doutrina da pessoa de Cristo e o seu ofício são o fundamento sobre o qual todas as outras instruções dos profetas e dos apóstolos para a edificação da igreja são construídas e pelo qual elas são esclarecidas. Portanto, o próprio Senhor Jesus manifestou isso de forma geral em Lucas 24, do 26 ao 27, e Lucas 24, do 45 ao 46. Deixe de lado essa consideração e as Escrituras deixam de ser o que pretendem, ou seja, uma revelação da glória de Deus na salvação da igreja. Eu peço que você abra comigo esse texto que John Owen citou aqui para nós, mostrando que o próprio Senhor Jesus Cristo mostrou do que se trata
esse grande enredo. O versículo 26 e 27 vai dizer assim: esse aqui, meus irmãos, Jesus Cristo já tinha ressuscitado, certo? Os seus discípulos estavam ali conversando acerca das coisas que aconteceram. Ele encontra com eles no caminho de Emaús e ele fala, verso 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrando aos seus discípulos o que as Escrituras falavam a respeito dele mesmo. Começando por Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, continuando pelos profetas, todas as Escrituras. E se a gente observar no versículo 44, diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou que toda a Escritura falava ao seu respeito. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo testifica que ele veio. Eu trouxe mais alguns textos bíblicos para nós olharmos, né? Esse aqui nós citamos agora, mas observe, por exemplo, esse texto de João. Já passou? Já? Não, é isso mesmo. João 5,39. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele falou: as Escrituras testificam de mim. 2 Timóteo 3,15, é interessante aqui o apóstolo Paulo, enviando a sua carta a seu discípulo Timóteo, ele vai dizer o seguinte: que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vocês conhecem que Timóteo ele foi instruído pela sua avó e a sua mãe, né, Lloyd e Eunice. E naquela época elas não tinham ainda o Novo Testamento. Na infância de Timóteo, elas ensinaram as Escrituras do Antigo Testamento. Mas o que Paulo vai dizer? Desde a infância conhece as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque o Antigo Testamento aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Está cheio de profecias, de sinais, de tipos, de sombras que apontam para Cristo. Eu quero abrir mais um texto com vocês. Pode passar? Hebreus, capítulo 1. Se você quiser, abrir aí na sua Bíblia para acompanhar, porque aí você vai marcando, né, para olhar com calma, né? Hebreus, capítulo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos seus pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que texto maravilhoso! Nós não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Nós sabemos que é inspirado pelo Espírito Santo, com certeza, né? E ele fala aqui que no passado Deus falou. Isso já é algo maravilhoso, né? Tem muitas cosmovisões que entendem que não se pode saber nada a respeito de Deus, né? O niilismo vai dizer que você não pode saber nada sobre nada. O deísmo vai dizer o seguinte: olha, Deus é como um relojoeiro que deu corda no relógio, deixa ele funcionando e vai embora. Ou seja, Deus criou o mundo, deixou as coisas funcionando, mas não se relaciona com a sua criação. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus falou. Isso já é algo maravilhoso. Deus falou.
quando a gente estuda a teologia, quando vai estudar a Bíblia, a gente observa que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Só de nós contemplarmos a criação, já nos é revelado o Criador, não é verdade? Você observa tudo que Deus criou e isso já mostra, já nos torna indesculpáveis diante de Deus. Entretanto, ainda assim o Senhor, através de muitas formas, teofanias, revelações, sonhos ao longo da história, no passado, pelos profetas, Ele falou, Ele se revelou de maneira especial. E essa revelação está registrada nos livros das Escrituras. Aqui, ele falando no passado, dos livros do Antigo Testamento. Como foi dito, o Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria, promete o Cristo que viria. E Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras. Por exemplo, quando você observa ali as teofanias, aquelas aparições, manifestações visíveis no Antigo Testamento, a sarça ardente, quando Deus fala ali com Moisés, ou quando Deus guia o povo através de uma coluna de nuvens de dia, através de uma coluna de fogo de noite, o Senhor falou, o Senhor se revelou de muitas formas pelos profetas no passado, mas nos últimos dias Ele falou pelo Filho. Quando a gente vai observar o início do Evangelho de João, quando vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, posteriormente ele fala, e habitou entre nós. Então, Cristo é uma revelação superior, Ele é o próprio Deus conosco, Emanuel, é o Deus encarnado, é o Filho de Deus que vem e habita, e fala, e mostra a revelação de Deus, expressa a revelação de Deus de uma maneira muito especial e gloriosa. E aqui ele qualifica quem é o Filho. O Filho é o herdeiro de todas as coisas, é aquele pelo qual o universo foi feito, ele é o resplendor, é aquele que brilha a glória, ele é a expressão exata do ser divino, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, ele é quem fez a purificação dos pecados, ele veio ao mundo, nasceu de uma virgem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, vive uma vida perfeita, entrega-se como um sacrifício na cruz do Calvário, para pagar o preço por todos os pecados daqueles que nele creem, é morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele fez a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Só nesse breve trecho das Escrituras, nós vemos os ofícios de profeta, sacerdote e rei do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus falou por meio dele, ele ofereceu purificação de pecados, e ele fez a purificação de pecados, e ele reina à destra de Deus nas alturas. Então, esse é o Filho, a gente vê nesse texto, que no Antigo Testamento, no passado, Deus falou de muitas maneiras, nesses últimos dias, através do seu Filho. E aqui, meus irmãos, nós vamos avançar mais um pouquinho. Eu trouxe para vocês aqui um esquema que eu elaborei para, de maneira didática, nós compreendermos esse enredo. Quando a gente falou de Adão a Cristo, tem dois motivos, O primeiro motivo é porque nós vamos trabalhar desde a queda de Adão até a redenção, a nova aliança em Cristo, mas também porque são os dois cabeças federais, O que é um cabeça federal? É um indivíduo que representa um grupo. Nós vamos ver, por exemplo, em Romanos 5, quando a gente for trabalhar, que pelo pecado de um, todos se tornaram pecadores, porque Adão é o cabeça federal, é um indivíduo que representa um grupo. E pela justiça de um, um ato de obediência, de justiça de um, que é Cristo, muitos serão justificados, Muitos são justificados. Então, por isso também Adão e Cristo, que a gente vai trabalhar numa pregação. Hoje, como vocês estão percebendo, eu não estou fazendo uma exposição de um texto só. A gente está observando vários textos das Escrituras para compreender melhor um pouco esse tema. Então eu trouxe aqui esse esquema para ficar didático para nós, compreendermos esse enredo das Escrituras.
Na nossa confissão de fé, da nossa igreja, que eu pastorei a Igreja Batista Reformada de Belém, nós subscrevemos essa confissão de fé aqui, que é a Batista de 1689. E tem um trecho interessante nessa confissão que ilustra isso que nós vamos trabalhar. Diz assim: esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois, por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. E é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Então esse é o capítulo 7, o parágrafo 3 aqui da Confissão de Fé Batista de 1689. E já à luz desses textos que nós lemos nas Escrituras, nós vamos observar, nas Escrituras, três grandes pactos, três grandes acordos. Um pacto, uma aliança, é um acordo com sanções divinas entre um senhor e um servo. Alguns desses termos aqui são termos teológicos, por exemplo, trindade. Trindade é um termo teológico. A Bíblia fala a respeito que só existe um Deus, que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a Bíblia não tem o termo trindade. Da mesma forma, o termo pacto de obras, ou pacto da redenção, pacto da graça, não são termos que você vai encontrar literalmente na Escritura, mas o seu conceito é encontrado lá. Por exemplo, o que é o pacto da redenção? É um acordo entre as pessoas da Trindade, antes da fundação do mundo, para a salvação de um povo eleito na história, em que o Pai determinou, o Filho executou e o Espírito aplica no coração dos seus servos. Abra comigo, por favor, João, no capítulo 17, o Evangelho de João. Nós observamos alguns lampejos da eternidade aqui nessa oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. João 17:4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então aqui o filho orando ao Pai: olha, eu consumei a obra que o Senhor me deu para fazer, agora me leva para a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Se você abrir Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se nós observarmos Efésios, no capítulo 1, Efésios 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele fala que veio cumprir a obra que o Pai lhe deu e pede para ser glorificado com a glória que tinha antes da fundação do mundo. Então, o pacto da redenção é esse acordo entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito na história. O que é um pacto de obras? É uma aliança condicional. O que é isso? Você obedece, você é abençoado. Você desobedece, você é amaldiçoado. E é o que aconteceu ali no Jardim do Éden, Tinha uma lei, tinha uma regra da árvore do conhecimento do bem e do mal,
tu não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Se Adão obedecesse a Deus, ele teria direito de comer da árvore da vida, viver eternamente, entrar no estado de glória para com o Senhor. Se ele desobedecesse, morte, certo? E a gente sabe que a morte tem 3 aspectos: morte física, morte espiritual e morte eterna. A gente vai falar sobre isso nas outras mensagens com mais calma. Mas o ponto é que é uma aliança condicional. Obedece, é abençoado; desobedece, amaldiçoado. Nós sabemos que Adão obedeceu ou desobedeceu a Deus? Ele desobedeceu, ele pecou, e o salário do pecado é a morte, né? Adão e Eva pecaram contra Deus, e Adão era o cabeça federal, é um indivíduo que representa um grupo, ele representa a humanidade, de forma que agora o ser humano, né, vai passar a morrer e já passa a nascer contaminado pelo pecado dos seus primeiros pais. Entretanto, em Gênesis 3,15, eu quero que você leia comigo este texto. Gênesis 3,15, o Senhor falou: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso os teólogos costumam chamar de proto-evangelho. É a primeira promessa, a primeira menção a respeito do evangelho nas Escrituras. Aqui, o pacto da graça, ele é prometido. Ele é revelado como uma promessa. O que é um pacto da graça? É uma aliança incondicional. Aquele é prometido. Esse pacto da graça, ele é prometido. E nós vimos ali no texto da confissão, que ele é revelado em Gênesis 3,15, e várias etapas ao longo do Antigo Testamento, ele vai sendo progressivamente revelado. E quando a gente fala de pacto da graça, a gente não está falando nada além da nova aliança em Cristo. Está falando a respeito daquele que viria para desfazer as obras do diabo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o descendente da mulher, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos observar, então, ao longo dessa história, que logo o primeiro casal, logo os filhos do primeiro casal, já nasceram agora afetados. A gente vai observar como Caim vai matar o seu irmão, né? Caim matou Abel. Caim depois vai ter um filho, Lameque, que também vai ser polígamo, vai matar também. E a gente vai ver que no desenrolar da história, né, a desordem, o pecado, a imoralidade no coração humano, a ponto de o Senhor lançar um dilúvio para limpar a terra de tanto pecado. Entretanto, vocês observam que ele preserva uma família? Noé e a sua família. Por quê? Para que a promessa possa se cumprir, para que o descendente possa chegar. E quando então passa o dilúvio, o Senhor faz uma aliança com Noé. E essa aliança, qual é o sinal dessa aliança? Um arco no céu. E o Senhor promete que não vai mais destruir a terra com o dilúvio daquela mesma maneira. Essa aliança com Noé traz estabilidade física para o desenvolvimento da promessa, né? Entretanto, depois do dilúvio, já acabou o pecado? Negativo. Deus tinha dito para eles se multiplicarem, encherem a terra. O que eles fazem? O povo quer se unir e construir uma torre que vá até o céu para tornar célebre o próprio nome deles. Torre de Babel. Aí o Senhor espalha ali, confunde as línguas, espalha eles, né? Ainda não está, o pecado ainda está lá. Ainda não esse o Redentor, ainda não chegou. E posteriormente, de Ur dos Caldeus, o Senhor chama Abraão. O Senhor faz aliança com Abraão, o Senhor promete a Abraão, faz promessas que dizem respeito que da descendência dele, né, sairiam nações. Ele promete uma terra. Então, a aliança com Abraão tem tanto aspectos físicos quanto aspectos
espirituais. Promete tanto uma descendência física numerosa, uma terra física, mas também tinham aspectos espirituais que a gente vai observar onde é que se cumpririam mais para frente. Da descendência física de Abraão viria a nação de Israel. O Senhor tirou o povo do Egito, né, sob a liderança de Moisés, e no Sinai o Senhor faz então uma aliança com Moisés, como está clareando cada vez mais. E nessa aliança ele institui todo o sistema levítico, institui a lei, as cerimônias, e aquela nação é governada agora sob uma teocracia, e toda aquela nação de Israel, de certa maneira, está também preservando a linhagem do Messias, aponta para ele através de tipos de sombras, que a gente vai ver o que é isso daqui a pouco, e também serve como um desenvolvimento aí dessa promessa. Entretanto, meus irmãos, essa aliança também ainda não é o pacto da graça, também é condicional. Obedece, é abençoado; desobedece, é amaldiçoado, né? Servia para guiar o povo ali, né, na nação de Israel, mas ainda não é o pacto da graça cumprido. E posteriormente, né, depois, né, dos juízes, vem os reis, aí teve o rei Saul, aí depois vem o rei Davi, e Deus faz uma aliança com Davi. Ele promete que um descendente de Davi se assentaria no trono para sempre. Meus irmãos, eu queria mostrar para vocês rapidamente como tudo isso daqui apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico, em 1 Coríntios capítulo 15, eu não vou abrir esse aqui não, porque são vários textos, eu vou falar alguns, aí vocês podem ver depois em casa. Em 1 Coríntios no capítulo 15, e em Romanos 5, nós vamos ver que Cristo Jesus, ele é o segundo Adão, que pelo pecado de né, todos se tornaram pecadores, mas pela justiça de muitos serão justificados. O primeiro Adão, ele foi tentado no jardim, pecou no jardim. O segundo Adão, que é Cristo, foi tentado pela serpente, pelo diabo no deserto e prevaleceu. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, vai ser na minha segunda vinda. Então aquilo que aconteceu com Noé, de certa forma também tipificava, apontava para o sacrifício, para a pessoa, para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão, aí eu quero que vocês abram comigo, Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 16. Leia comigo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. É interessante que mais para frente, ele vai dizer no verso 28, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Jesus Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. A gente vai trabalhar amanhã o texto de Hebreus 8, hoje não dá tempo, mas ali nós vamos observar como Cristo, todo aquele sistema levítico, todos aqueles sacrifícios, né, apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote perfeito, Ele é o profeta perfeito, Ele ofereceu um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Paulo vai chamar o nosso Senhor Jesus Cristo de Cordeiro Pascal. João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é um sumo sacerdote superior, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Ele adentrou não só no Santo dos Santos, do tabernáculo, ele adentrou a destra de Deus, intercede por nós. Todo aquele sistema levítico apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem cumpre a lei perfeitamente. E eu quero que você abra comigo Atos no capítulo 2.
Abra comigo, por favor, Atos capítulo 2. Que nós vamos ver agora a respeito dessa promessa sobre um rei que reinaria da linhagem de Davi. Atos 2, versículo, Atos capítulo 2, aqui do versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, está apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão, ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, como foi nos dias de Noé, vai ser na sua segunda vinda. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele cumpre perfeitamente a lei de Moisés, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ele é o profeta perfeito, o sumo sacerdote perfeito, o rei perfeito. E aí na plenitude dos tempos ele vem. Ele então vive uma vida perfeita, com seu sangue ele sela a nova aliança no seu sangue, ele é morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E a nova aliança em Cristo é superior à antiga. Aquilo que era sombra agora é substância, aquilo que era prometido agora é estabelecido, é cumprido, aquilo que era esperado agora é chegado. Ele veio. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria, o Novo testifica que ele veio. E se nós estamos numa nova aliança em Cristo, nós estamos num pacto de graça que é incondicional, porque Cristo cumpriu todas as condições em nosso lugar. E nós não estamos mais condenados em Adão, nós estamos salvos se estamos em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura, estamos caminhando agora para Jerusalém Celestial, para novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A nova aliança em Cristo é superior à antiga. Esse é o grande enredo. E hoje Cristo já reina, né? Ele já está à destra de Deus reinando, mas ainda reinará na sua plenitude, na sua segunda vinda, né? Quando Ele virá para a consumação de todas as coisas. E eu queria só concluir, que o meu tempo já avançou, mas com algumas reflexões aqui para nós, a respeito do que a gente viu hoje. Nós vimos, meus irmãos, que a queda de Adão afetou toda a sua descendência, porque Adão era o representante federal da humanidade. Nós vimos que um Salvador foi prometido desde Gênesis 3,15. Né? Nós vimos que essa promessa se desenvolveu ao longo de todo o Antigo Testamento por etapas sucessivas. Nós vimos que o cumprimento dessa promessa se deu somente na nova aliança em Cristo. Nós vimos que a nova aliança é a realização completa na história da eterna aliança da redenção, aquele acordo entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo. E nós vimos que existe apenas duas posições que os seres humanos podem se encontrar. Ou eles estão condenados em Adão, ou eles estão salvos em Cristo. Qual é a sua situação hoje? Você crê em Cristo de fato? Você de fato é uma nova criatura? Você de fato já se rendeu ao Redentor? Não existe outro caminho para a salvação do pecador em nenhuma época. Até mesmo os antigos, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Último texto para a gente ler e aprender mais um detalhezinho aqui, Romanos 4. Romanos 4 diz assim:
Pois todos pecaram, verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a sua manifestação no tempo presente. É só em Cristo que há salvação, justificação e perdão de pecados. Se você não é um cristão, você também que está me assistindo em casa, ouviu essa mensagem hoje, eu convido você, renda-se a Cristo. Não há outro nome pelo qual convém que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que essa mensagem de hoje faça você ter uma noção mais elevada a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem Salvador, o Senhor não nos deixou sem conhecimento do Teu Evangelho. O Senhor se revelou, o Senhor falou através dos profetas, e o Senhor falou através do Filho que veio nessa missão redentora para salvar pecadores como nós, que não fizemos nada para merecer. Que possamos, Senhor, diante de tão precioso conhecimento, glorificar Teu nome, nos render a Ti, Te amar acima de tudo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, desvenda os nossos olhos para compreendermos a maravilha do Teu Evangelho e vivermos de modo digno dEle, entregarmos tudo para viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.